13 ou 17, Lucas Faraldo? Vixe. Fala, fiel, saudações corintianas, tá no ar. Fala, fiel. Um saudações diferente hoje em clima de eleições. Isso Não mesmo. só presidenciais, governador também, pelo menos aqui em São Paulo. E em outros vários estados, mas a gente vai falar, na verdade, do nosso presidente do Corinthians, Andrés Sanches. As promessas que nunca foram cumpridas por esse presidente, listamos aqui algumas boas falácias, olha aí. Muitas promessas por André Sanches, vamos listar aqui algumas. Bater um pouquinho, zoeira, bater não, sempre com democracia. Com democracia sempre. Como a gente gosta de lista, vocês gostam de lista, todo mundo gosta de lista, então a gente fez aqui uma lista dessas promessas aí que o Andrés fez desde fevereiro, que foi quando ele assumiu para esse novo mandato dele, e até agora, no mês de outubro, semana aí que a gente tá vendo as eleições do segundo turno aqui no Brasil, ainda não cumpriu, certo? Primeira promessa, eu diria que é até a mais importante, uma das. Ele prometeu que rapidamente resolveria o problema entre Corinthians, Arena Corinthians, Caixa Econômica, BNDES, enfim, Sim, esse pepino. muitas coisas em torno disso. Resumindo aqui, o Corinthians paga hoje cerca de 5 milhões mensais aí referente ao pagamento da Arena, ao financiamento que o Corinthians fez junto ao BNDES via Caixa Econômica Federal. 400 milhões. Né? Exato. Em suma, O Corinthians gostaria de pegar essa parcela que hoje gira em torno de 5 milhões e reduzir ali pela metade, para pagar cerca de 2 milhões e meio para a Caixa e não esses 5 milhões. Porque 5 milhões não tá dando para fechar a conta. No ano que vem, então, imagina, provavelmente não vai ter Libertadores, o time, enfim, a gente tá vendo capengando aí. A tendência é bilheteria, que já vem tendo bons números, fica pior. E se com bons números já não tá fechando, você imagina com pouca grana entrando, sabe? Aspas para Andrés, antes de entrar no clube, a Arena não é o problema, a Arena é a solução. O Corinthians tem seus problemas para pagar historicamente, mas nunca deixou de pagar. A Arena será igual, nós vamos pagar. O que todo mundo fala hoje da Arena, podem ficar sossegados, que rapidamente nós vamos acertar tudo. É uma promessa que, embora 2018 ainda não tenha acabado, ele não cumpriu ainda de fato. O clube vem conversando com a Caixa, tem esse imbróglio, eles costumavam falar que primeiro eles iam retomar o contato com a Caixa, essa parceria, essa relação com eles, para depois aí sim dar um passo a seguir, e ainda não foi feito essa renegociação, acho que é importante dizer, o Corinthians já vem fazendo com a Caixa desde o ano passado. Houve até um período que ficou sem pagar, só pagando os juros. Aí você vai falar, tá, mas então tá renegociando desde um período que o Andrés não era presidente. Só que o contrato inicial, que previa esse pagamento aí na casa dos 5 milhões, foi feito na época em que o Andrés era presidente. Foi ele o presidente na época em que a Arena foi construída, que, enfim, se articulou todos esses contratos. Então, eu acho que não é injusto a gente hoje cobrá-lo e esperar que uma solução surja aí, né? Porque vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Segundo ponto da nossa lista tem a ver com a volta aí uma possível volta de um ídolo do Corinthians, não como jogador, agora sim como dirigente. André Sanches prometeu que R9 estaria de volta ao Corinthians, a diretoria do Corinthians ali possivelmente seria um dirigente, coisa que não aconteceu. Exato, acho que talvez não necessariamente como dirigente, apesar de essa ser a expectativa que se tornou ali quando ele falou isso. Foi o que deixou muito claro. Sim, ali. Mas que seja como alguém ali trabalhando nos bastidores, pela influência que ele tem no mundo da bola, com contratações basicamente, com contratos de publicidade, de marketing, porque o Ronaldo tem todo esse envolvimento por trás. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol, não era de se esperar outra coisa. E ele tem um bom relacionamento com o André Sanches, que foi quem o trouxe ali pro Corinthians. Só que isso não aconteceu. O Ronaldo não quis se envolver com o Corinthians, nesse lado extracampo, né? E não ia se envolver no campo também, porque já se aposentou. E essa promessa ficou muito no ar. E eu acho que foi uma das coisas que mais pesou na época que o Andrés estava concorrendo. Muita gente viu isso como cabo eleitoral pro Andrés para ele poder se reeleger. Quem não gostaria de ter o Ronaldo? Você como torcedor, quem não gostaria de ver um cara como o Ronaldo de volta ao clube? Que seja, sei lá, mesmo estando próximo, não assumindo de fato um cargo. Mas o fato é que o Ronaldo não está junto com o Corinthians. Pense aí, torcedor corintiano, quais foram as vezes que o Ronaldo esteve ligado ao Corinthians esse ano 2018? Só em final, quando foi no Paulista, final, só essas coisas. Mas aí é muito fácil. O Ronaldo, inclusive, agora assumiu recentemente um clube espanhol, tal de Real Valladolid, acho que é alguma coisa assim. Então ele não tá muito afim
de estar junto com o Corinthians agora não. Então foi uma promessa que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. E um outro ponto, que o Ronaldo não poderia assumir um cargo de fato diretivo do Corinthians porque ele não é sócio, não é conselheiro. Exatamente. Então são os dois lados da moeda. Que promessa foi essa? Acho que é muito em função disso que eu tava pensando que poderia ser um cargo ali meio extra-oficial, mas que de fato trouxesse algum benefício pro Corinthians. Isso não aconteceu, eu acho muito foda você se candidatar e, enfim, talvez ser eleito em cima de uma promessa tão grave. Assim. Não é injusto, mas tem um peso. Houve isso e... Qual candidato não queria ter seu nome Abre aspas, ligado, então, né? para André Sanches antes de ser eleito. Se eu for candidato e conseguir ganhar as eleições, Ronaldo Fenômeno vai estar no Corinthians. O cargo vamos ver depois, mas será um cargo alto pela capacidade dele. O que você entende? Terceira promessa que a gente listou, é uma promessa meio ousada aí, acho que populista. Requer talvez. um pouco de cuidado pra entender. Ele prometeu o Corinthians na Premier League, mas aí você vai falar, Corinthians na Premier League, campeonato inglês? Que história é essa, Vinícius? Corinthians tem um irmão inglês, é o Corinthians Casuals. Sim. A ideia do Andrés, ali numa reunião com conselheiros e sócios do clube, disse que queria se reaproximar do Corinthians Casuals. Isso. E nisso, a ideia dele era, se reaproximando do Casuals, estar próximo do futebol inglês, mais precisamente na Premier League. Exatamente, levar a marca do Corinthians para a Inglaterra. A Inglaterra que conhece o Corinthians, alô Chelsea, lembram bem da gente? Mas enfim, conhecem pelo Chelsea, porque pelo Casuals mesmo essa reaproximação não aconteceu. Casuals que disputou um amistoso aqui na Arena em 2015, mas ficou por aí. Não houve uma reaproximação, não houve nada além disso agora com o Andrés presidente, sendo que era aí uma promessa. Exato. Ainda falando sobre o Corinthians Casuals, tivemos outra promessa não cumprida por essa diretoria, não bem por André Sanches, é bem verdade, e vale a gente destacar aqui, mas pelo braço dele, né? Exatamente, pelo Rosenberg, que prometeu aqui em entrevista ao Meu Timão exclusiva em julho, não me recordo agora o mês preciso, maio, exato, no primeiro semestre, mas prometeu que o Corinthians Casuals viria ao Corinthians aqui disputar um amistoso na Arena durante a Copa do Mundo, coisa que também não aconteceu. Não aconteceu e assim, que o clube tem informado, não houve efetivamente nenhum contato, sabe? Foi uma promessa muito entender, solta como ele colocou pra gente é que é algo que já estava fechado. Tanto colocou que pra gente e pra vocês que estavam assistindo. Exatamente, a gente só passou pra vocês, coisa que não aconteceu. O Corinthians disputou ali 2 amistosos, 3 amistosos de intertemporada, 2 contra o Cruzeiro, 1 contra o Grêmio. Sim. O Corinthians Casuals ficou por lá mesmo na Inglaterra, ninguém veio pra cá. Abre aspas aqui pro Rosenberg, o que nós vamos fazer é continuar a cultuar essa paixão que a Fiel manifestou em relação ao nosso avô, o Corinthians Casuals. Já começou cagando, porque como a gente citou no outro item, não tem essa reaproximação na verdade, né? Vamos trazê-los e fazer um jogo delicioso no intervalo da Copa. Gostaria, né? Mas acho que não teve, acho que só o pessoal da diretoria participou. Exatamente, foi uma pelada ali de portão fechado. Essa daqui é boa, velho. É o Face Timão e o Chef Boy, que também foram promessas aí do Rosenberg, que repetimos aqui, é braço direito do Andrés, enfim, é a chapa, é a diretoria, se um promete, tá valendo pela diretoria. Dá pra entender ali, um novo comando do marketing e, teoricamente, a galera chega com novas ideias. Foi isso aqui que o Rosenberg quis passar pra todo mundo, mas não pegou muito bem. Ele usou 2 termos um tanto curiosos, eu diria aqui. Totalmente foi primeiro, Face Timão, que seria aí uma suposta rede social voltada a torcedores do Corinthians, como o Facebook, mas Face Timão só, não sei o que. E um tal de Chef Boy, que eu não faço ideia do que seja, e me pergunto pra você também o que é. Vocês já brincaram quando criança daquele RoboEd, que é um site lá que você pergunta pro robozinho, ele te responde? Seria mais ou menos isso, um passatempo pro torcedor, imagino que também com a função de informar mesmo, sei lá, tipo, pô, vai ter um jogo, ingresso... Isso em 2018. Isso em 2018, foi a promessa agora. Vai entender. Abre aspas para Rosenberg. Outra coisa interessante, que é uma tendência, é ter sua própria rede social. Chega de Facebook para corintiano, agora vai ser Face Nós, fecha aspas. É complicado, eu acho... Volta a girar, com todo respeito ao Rosenberg, mas eu acho que volta a girar em torno de declarações, ao meu ver, populistas, sabe? Você fala um monte de termo que a torcida gosta de ouvir, que cai bem, mas que, são promessas que não fazem muito sentido. Esse eu nem enquadro como populista, não dá pra gente entender muito bem, tipo... corintiano como Face Timão, mas, tipo... No fundo, já tem o Meu Timão pra isso. Olha, a galera já cola lá no fórum. Outra coisa também, muito moderna, é o Chef Boy, um robozinho que conversa. Você cria
cria um corintiano virtual. Eu não sei mais o que falar. Um pouco desse ultrapassado, futebol, né? sendo sincero. Essas ações de marketing do Corinthians. Acho que não tem tanta necessidade, enfim. Acho inútil, pra ser sincero. Diante de coisas úteis, como esse próximo item da nossa lista aqui, que eu acho que é a coisa que a torcida do Corinthians mais pede em 2018 e até agora não teve uma resposta da diretoria, é o tal do patrocínio master, que a gente não tem desde abril do ano passado. E assim, não acabou a temporada, é verdade. Mano, mas você, corintiano aí, não vai fechar. Não fechou até agora. Tava na Libertadores e não fechou, vai fechar agora? Foi eliminado e tem Copa do 8 Brasil, jogos pela podia ser frente, campeão. 9 jogos. Não vai fechar, meu Agora que amigo. tá brigando pra cair, você acha que alguém vai assinar um contrato de 30 milhões? Mas enfim, já é uma coisa que se arrasta da última administração, que foi em abril de 2017, romperam o contrato com a Caixa, não quiseram renovar ali por um valor inferior, ficou sem. Enfim, a gente questiona isso também, mas enfim, é passado, não adianta que a gente ficar chovendo molhado. É passado, mas a Caixa que veio renegociando Exato. com o Corinthians para ocupar novamente o espaço master. A gente deu essa notícia aí mês passado, só que as negociações Informação travaram e não se concluiu isso. Inclusive essas conversas foram tidas durante a renegociação da dívida que a gente já citou aqui, dos tal dos 5 milhões da parcela mensal a se pagar na Arena. No meio dessas negociações, puxou-se um papo ali sobre Exato. o patrocínio master, o negócio voltou à tona, tal a possibilidade, mas no fim não se concluiu. Abre aspas para Rosenberg também. Tenho certeza que teremos um patrocínio ímpar esse ano ainda? Com certeza. Com certeza tá ficando um pouco velho. Tá ficando velho. Quando podia ter tido, não teve, vai ter agora, enfim. Próximo aqui, que aí eu, Lucas, acho particularmente o mais grave de todos. E... Enquanto cidadão, pelo menos. Enquanto cidadão. A gente corintiano. tá fazendo esse vídeo aqui numa... Começando o vídeo, pelo menos, a gente começou numa brincadeira com a eleição. Vai ter agora eleição pra presidente, vote consciente, inclusive. E, porra, o nosso presidente é deputado federal, ganha 33 mil reais fixos, como remuneração fixa por mês, lá pelo trabalho que ele deveria exercer em Brasília. Não sei se a principal, mas uma das grandes promessas dele de campanha foi no primeiro dia que ele assumiu o cargo de presidente, largar o cargo dele de deputado federal e não assim, largou ele até já hoje. vinha prometendo que faria isso se fosse Não, é que no reeleito. primeiro- ele prometeu E que aí, faria isso no primeiro dia. Na entrevista coletiva lá no CT Joaquim Grava, quando ele perguntado se ele realmente se afastaria, pediria licença do cargo de deputado federal lá em Brasília, ele prometeu que assim o faria. E foi o que não ocorreu, justamente ao contrário. Ele prometeu que depois do carnaval esperaria passar aquela festa, não Promessas sei o quê, atrás de promessas. e não aconteceu. Por quê? Teve ali um probleminha ali com quem seria o suplente dele, quem entraria no lugar dele na Câmara, e não foi o que aconteceu. Ele segue vinculado ao cargo de deputado federal, mandato se encerra agora em dezembro de 2018. Não vai ser agora que ele vai sair, né? Não saiu desde fevereiro. Até eu que sou trouxa. E... Você levantou os números dele de presença? Números curiosos, a gente foi lá no site da Câmara, transparente lá, dá pra você obter essas informações, qualquer um pode ir lá checar. Em 2017, Andrés ainda não era presidente do Corinthians, ele compareceu em 95,8% das sessões que aconteceram lá na Câmara. Um bom aproveitamento aí, a gente reclama muito que os políticos não estão nem aí, não aparecem lá, pelo menos... Tá lá, ele tá pelo menos. Pelo menos falando, Tá assinando a falando lista presente de pra ele, ele presença. tá. Só faltou 5 vezes sem justificativa no ano passado. Aí nesse ano, que ele desde o começo do ano praticamente assumiu a presidência do Corinthians, a frequência dele lá caiu pra 57,4%. Quase metade. Nas sessões deliberativas. E aí o número que era de 5 ausências no ano passado, agora já são 23 ausências sem justificativas. A gente como brasileiro aqui fica puto, porque o cara tá ganhando um salário fixo lá e... Será que desconta o Sabe, salário dele? é complicado, Se você velho. faltaria 50% dos dias de trabalho aqui no meu timão, será que você seria Eu seria demitido. demitido? Então, né? Tem um último tópico aqui, uma última promessa não cumprida por essa diretoria, mas especificamente por André Sanches, que essa eu diria, até aqui compartilharia com você e com todo mundo que tá ali, que é a mais provável que aconteça, talvez não em 2018, mas é algo que tá aí um pouco mais quente, a Tá gente ouve enrolado, falar mas a gente com ouve maior frequência, que é a possibilidade da Arena Corinthians ter um parque esportivo. O que seria isso, Faraldo? Seria uma combinação ali de atividades esportivas, de lazer, para as pessoas. Pista de skate, pista de Cooper, ali umas quadras de futebol. Essa é a intenção do Corinthians, do marketing do Corinthians, desde que o Andrés retornou ali, mexer ali com os dias que não tem jogos na Arena Corinthians, A história de dar transformar vida pra arena, aquilo né? lá em um point da Zona Leste, ainda não tem point algum. A ideia é transformar ali o espaço como um complexo destinado não só aos torcedores do Corinthians, mas aos moradores da Zona Leste, ter ali a arena como Integrar uma mais, referência. Tem algum apelo social, talvez, ali? Sim, mas por enquanto não saiu do papel isso. E aí, o que você achou das promessas de André Sanches que ainda não foram cumpridas? Quem sabe até o fim que a gente tá gravando esse vídeo, alguma aí ele cumpriu e nos quebra aqui. Eu acho
Tomara, né? tremendamente Tomara, a impossível. gente realmente torce por isso. Mas, aliás, falando sobre a eleição, só pra finalizar aqui, um dado curioso. A eleição do Corinthians, que pôs o Andrés como presidente, tem um... Eleição conturbada, né? Que Conturbada, acabou né? com ele quase escorraçado o Parque São Jorge. Exatamente. Difícil, Eu tive que prestar um depoimento por causa dessa porra. Olha aí, conte mais. Eu e a Rafa. Conte mais. Eu e a Rafa. Pessoal da que tá porrada perdido. que teve lá no Parque São Jorge, a gente fez as matérias no meu timão, assinou as matérias. Alguns jornalistas foram ali agredidos, Sim, teve companheiros. agredido, e aí a gente subiu as matérias, na investigação que a Polícia Civil estava fazendo, eles chamaram todos os jornalistas que tiveram algum envolvimento ali. Fui eu, a Rafa, o Danilo, tudo lá pro DP. Eu tava falando que a eleição é meio bizarro você pensar que a torcida do Corinthians é formada por 30 milhões de pessoas, desses muitos são críticos ao André Santos, assim como muitos apoiam, mas no fim das contas quem decide se ele ou se qualquer outro candidato é presidente é um universo ridículo ali de 3, 4 mil sócios. As pessoas que frequentam o clube são sócios adimplentes há mais de 3 anos, não é nem tipo, se eu decidir ser sócio hoje do Corinthians, vou lá, pago meu boleto, tá tudo certo, não posso votar ainda. Sócio do porque clube tem esse Corinthians, não esse é sócio tempo. torcedor do fiel Exatamente. torcedor, deixando bem claro. Democrático não tem nada, né? Vamos combinar aqui. Mas enfim, quem sou eu? Um mero corintiano. Demorou? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. Saudações toda quarta e sexta-feira. E é isso, vote consciente. Deixa seu comentário aí e é nóis. Valeu!